Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso intensivão de férias. Vamos deixar aí a turma entrar pra gente começar. Bem-vindos, bem-vindas, olá, William, Osana, Valéria, Gustavo, a Márcia, Dai, o Alisson, Gisele, beijo, Norma, Juliana, Darli, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma semana do nosso intensivão de férias do Nutri Academy. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu adoro compartilhar conhecimento e fico muito feliz quando vocês vêm assistir às aulas, porque eu sei que vocês querem aprender e é sobre o aprendizado, é sobre o conhecimento, o tanto que ele é capaz de impactar em nossas vidas, nos levar a alcançar outros patamares. Já estamos aqui com 152 pessoas, o bonde é forte, minha gente. Vocês me surpreendem a cada live. Agora mesmo eu tava dizendo aqui pro Gilberto, será que vai ter muita gente hoje? Será que eles vão vir assistir? Eu sou muito carente, né? Eu fico o tempo todo assim achando que vocês não vão vir me assistir. Mas quando vocês vêm, eu fico de verdade muito, muito, muito feliz. Para quem tá chegando agora, vou explicar mais uma vez sobre o que tá acontecendo por aqui. Eu resolvi, durante um mês de férias, agora em julho, criar o intensivão de férias do Nutri Academy. Vocês que são membros do Nutri Academy, eu quero que vocês façam parte desse projeto chamado de Nutri Academy, para que esse projeto ele possa impactar positivamente a vida de vocês, tá? Transformar de verdade a vida de vocês. Eu não tô aqui para vender cursos para vocês, eu não tô aqui para vender o Nutri Academy para vocês, eu não tô aqui para fazer uma fórmula de lançamento, eu tô aqui para entregar conteúdo gratuitamente. E eu quero que vocês tenham, de verdade, a vida de vocês impactada pela nutrição. E nós só conseguimos alcançar isso se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Então, em um dado momento, eu fiz um lançamento, 4 semanas de aula, ou durante os meus stories, ou seja lá como for, vocês me encontraram de alguma forma. E eu convenci vocês também, de alguma forma, de que valeria a pena estar no Nutri Academy. O tanto de aulas que tinha lá, os depoimentos das pessoas que fazem parte. Mas eu não quero que vocês comprem um curso pelo calor da emoção. Eu estava lá no lançamento e comprei o curso, não assisti às aulas. Ou, de repente, minha amiga faz parte desse projeto e eu também quero fazer parte desse projeto, mas comprei o curso e não participo das aulas, não assisto às aulas. Eu não quero isso. Eu não quero, de verdade. Eu não quero. Nós sabemos o quão importante é o dinheiro nos negócios, mas eu nunca coloquei o dinheiro à frente de tudo, tá? Para mim, ele é consequência de um bom trabalho. Então, eu digo, peraí, eu vou dar uma movimentada aqui nessa turma para que eles possam assistir às aulas, colocar em prática aquilo que eles aprenderam dentro do Nutri Academy. E como tem algumas pessoas que me seguem, não fazem parte ainda do Nutri Academy, eu digo, também vou ajudar essas pessoas, vou compartilhar conhecimento também para essas pessoas. E aí, toda segunda-feira, eu estarei durante o mês de julho, fazendo lives com vocês, lives de forma bem prática, tá? Bem prática, trazendo, às vezes, como hoje, até conteúdos que eu já ministrei em outros momentos. Mas o que é que a Ana Carolina tá digitando aí? 654321. Ana, eu tô achando que tu digitou isso errado, mas tudo bem. Então, trazendo conteúdo para vocês de forma super prática, tá? Para que vocês possam aplicar o que vocês conhecem. Porque não adianta a gente ficar acumulando conhecimento, se a gente não coloca em prática, tá bom? Então, semana passada eu falei sobre alguns suplementos que são utilizados na síndrome do ovário policístico. E hoje eu tô trazendo para vocês o conteúdo de hipertrofia muscular. Eu, inclusive, já dei essa aula para vocês anteriormente, mas eu quero que vocês aprendam talvez até por repetição. E por que eu resolvi trazer essa aula hoje novamente?
porque a persistência é o caminho para o êxito, né? Então, você persiste, você escuta uma aula uma vez, depois você escuta aquela mesma aula uma outra vez e aquilo vai entrando na sua cabeça de modo que você consiga memorizar, tá? As pessoas estão perguntando se essa aula aqui, ela vai ficar disponível aqui no Instagram. Não, essa aula aqui, ela não ficará disponível aqui no Instagram. Ela vai ficar somente disponível para os alunos dentro da plataforma do NutriAcademy, tá bom? A Kelly tá perguntando se consegue ver a aula da semana passada. Sim, Kelly, se você é membro do NutriAcademy, tá dentro da plataforma disponível para vocês, tá bom? Como é um projeto para os membros do NutriAcademy, eu poderia fazer essa aula de segunda-feira também exclusiva para eles lá dentro. Mas eu resolvi, não, eu vou fazer a aula para todo mundo, tá? Mas a resolução do caso clínico é exclusiva somente para os membros do NutriAcademy, perfeito? Se quiser ser membro do NutriAcademy, o link tá na plataforma, na bio, tá bom? Bora lá, deixa eu compartilhar aqui a minha primeira telinha com vocês. Turma, eu vou desativar os comentários, tá? Para que vocês possam acompanhar a aula. E no finalzinho eu abro para as perguntas, tá certo? Então, se bem que não tá me atrapalhando. Se eu ficar prestando atenção nos comentários de vocês, aí eu desativo, porque eu sou aquela pessoa que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não está sendo transmitido pelo YouTube, a única forma de transmissão é por aqui, tá bom? Então, bora lá. Você que é membro do NutriAcademy, preste muito bem atenção nessa aula de hoje, porque na próxima quarta-feira nós teremos resolução do caso clínico, tá? Caso clínico numa sala fechada, exclusiva para os membros do NutriAcademy. Amanhã será disponibilizado na plataforma esta aula e também o resumo dessa aula, um PDFzinho com o assunto que foi abordado aqui. Na quarta-feira nós teremos resolução do caso clínico. Na quinta-feira vocês irão fazer a elaboração de uma dieta sobre hipertrofia muscular e na sexta-feira vocês vão fazer uma gama de suplementações, vocês vão criar um banco de dados de suplementações, tá bom? Então, vamos falar sobre hipertrofia muscular. Nós nutricionistas, na sua grande maioria, né? A maioria das pessoas que atendem aqui, que estão na prática clínica, recebem em consultórios, porque ainda está muito na cabeça das pessoas, que o profissional nutricionista, ele é um profissional que está ligado à estética. E nós sabemos que a estética, a mudança de composição corporal é sim uma das áreas da nutrição, mas não somente isso. Hoje nós temos psiquiatria nutricional, hoje nós temos nichos de atuação, saúde da mulher, nutricionistas que estão trabalhando exclusivamente com fertilidade, nutricionistas que estão trabalhando exclusivamente com modulação intestinal, com síndrome de intestino irritável, com constipação, com diarreia. Então, assim, tem áreas específicas, né? Cada vez mais a nutrição, ela está buscando os nichos. Antes, o profissional nutricionista, ele era aquele profissional generalista que atendia todas as necessidades voltadas para a nutrição. Mas hoje nós temos áreas específicas. Embora estejamos trabalhando com áreas específicas, você escolheu trabalhar com saúde da mulher, tá? Você escolheu trabalhar com saúde da mulher, e aí você está trabalhando com menopausa, você está trabalhando com síndrome de ovários policísticos, você está trabalhando com fertilidade, seja qual for a área que você escolher. Você está trabalhando com ser humano, independente se é oncologia, independente da área. E todo ser humano, ele tem na sua composição corporal músculo, água, gordura, não é verdade? E nós sabemos que o que mantém o nosso corpo em pé, o que nos dá o equilíbrio, a força, é a musculatura esquelética. Então, todo indivíduo, qualquer que seja a área que você esteja atuando, você trabalha com gente. E se você trabalha com gente, você trabalha com músculo, não é verdade?
E o ganho de massa magra, a hipertrofia muscular, ela não está relacionada somente à estética. É uma questão de sobrevivência. É uma questão que está completamente relacionada à longevidade saudável. Viver mais e viver melhor. Se você pegar num bracinho de um senhor de idade de 80 anos, que não treinou força durante a sua vida, o que é que ele tem nesse braço? Pele e osso. Toda a sua estrutura muscular, ela foi embora. Esse processo de sarcopenia, ele se dá pelo decorrer da idade, pelo processo de envelhecimento. Só que fazer um treinamento de força hoje é buscar manter o seu equilíbrio, manter-se em pé, a sua independência. Porque aqueles que não trabalham com o treinamento de força, que não faz o treinamento de força, são indivíduos que lá na frente estarão, me ajude aqui, me levante aqui. E como nós somos promotores da saúde, a nossa obrigação enquanto profissional de saúde, seja qualquer área que você atende, qualquer que seja, você precisa incentivar o seu paciente a praticar uma atividade física, tá? Sobretudo o treinamento de força. Mesmo que você atenda um jogador, mesmo que você atenda um nadador, mesmo que você atenda um ciclista, um corredor, é importante você conversar com ele sobre os benefícios do treinamento de força, tá? Relacionado à saúde atual, relacionado ao que está acontecendo agora, e sim, está relacionado à estética também, nós não vamos ser hipócritas de dizer que não, está relacionado à estética também, mas principalmente a boas condições de saúde, tá? O sono melhora, a energia melhora, a disposição melhora. Então, qualquer que seja a área que você esteja atuando, converse com o seu paciente sobre a importância do treinamento de força. E claro, nós nutricionistas, nós não podemos prescrever treino, né? Isso é exercício legal da profissão. E por isso eu oriento vocês a manterem parceria com profissionais de educação física. O nosso trabalho depende do trabalho deles, assim como o trabalho dos profissionais de educação física dependem do nosso trabalho. E nós precisamos estar sempre alinhados, tá? Quando for falar para os pacientes da importância do exercício físico, falar também da importância do acompanhamento com o profissional de educação física. Porque não é treinar só por treinar, né? Tem que ter um acompanhamento. Então, dito isso, sabendo a importância da musculação, do treinamento de força na nossa vida, o porquê que vai muito além da estética, é uma questão de sobrevivência, para nós nos mantermos em pé, termos uma independência. Entendendo a importância, nós começamos a falar do processo de hipertrofia propriamente dito. O processo de hipertrofia muscular, o aumento do tamanho da célula. Hipertrofia muscular. É um processo que é iniciado pelo estresse tensional causado pelas contrações durante o treinamento com sobrecarga, o treinamento de força, tá? Quero deixar claro para vocês, não vai existir o processo de hipertrofia muscular somente à base da alimentação. Não adianta você estar comendo inúmeras proteínas, tomando inúmeros suplementos, se você não tiver o treinamento de força. Então, nós precisamos ter o estímulo mecânico, tá? Eu tô falando para vocês de uma forma muito simples, como se eu estivesse falando para o meu paciente. A ideia do intensivão de férias é fazer com que você, profissional nutricionista, coloque em prática o que você está aprendendo no Nutri Academy. Então, eu tô trazendo para vocês aqui uma abordagem simples. Tá, vou desativar os comentários.
Tô trazendo para vocês aqui uma abordagem simples, de modo que vocês consigam replicar isso amanhã no consultório de vocês. Eu poderia estar trazendo para vocês aqui inúmeros artigos, revisões sistemáticas, tudo aí que foi publicado nos últimos anos, mas eu não quero acumular conhecimento, não é essa a ideia. É trazer o conhecimento e colocar de forma prática, perfeito? Então, para a hipertrofia muscular acontecer, nós precisamos de 3 pilares. E você pode fazer essas anotações e replicar essa minha fala para os pacientes de vocês. Dessa mesma forma. Claro, com o jeitinho de vocês, complementando alguma informação. Os 3 pilares para o processo de emagrecimento são treino, dieta e descanso. Não tem para onde correr. O treino, ele tem a sua importância, a dieta tem a sua importância, o descanso tem a sua importância. Se você treina de forma isolada, mas você não tem um bom aporte de proteína, de vitaminas, de minerais, você não tem uma dieta adequada, você não tem bons resultados. Se você faz uma dieta, mas você não treina, você não vai ganhar massa magra. Se você dorme bem, mas você não treina, você não faz uma alimentação equilibrada, você não vai ganhar massa magra. Só que os 3, eles têm a sua importância e os 3 precisam estar em conjunto, precisam estar muito bem alinhados, tá? Um treino muito bem feito não é ir à academia, tirar foto no espelho para postar no Instagram. Não é isso. Se o teu paciente ele tá com dificuldade para o ganho de massa magra, converse com um profissional da educação física. Como é que tá o nível de treinamento? Tá periodizando esse treino de forma adequada? Ele realmente tá treinando? Ou ele tá fazendo 3 séries de 10 com preguiça de colocar mais carga, roubando nas séries? Se você não tá com uma quantidade de clientes ainda, você tem um tempinho disponível, passa na academia da tua cidade. Dá uma olhadinha lá no treino do teu paciente. Realmente está treinando? Tira um tempinho para conversar com um profissional de educação física, tá? E fale para ele da importância do sono. Durante o sono, nós produzimos hormônios que têm uma capacidade anabólica. Vamos pensar que durante o dia eu vou destruir, porque a intenção do treino é destruir, é causar essas microlesões nas fibras musculares. E à noite, durante o sono, com a produção de alguns hormônios, GH, eu estarei reconstruindo aquilo que eu lesionei durante o dia. Então não adianta estar treinando certinho e estar com privação de sono. Converse com seu paciente sobre a privação de sono, a importância do sono. E use, inclusive, estratégias para melhorar o sono desse paciente. Aplicar a crononutrição, colocar chás que tem um efeito mais GABAérgico, modula os neurotransmissores, dopamina, serotonina, porque a serotonina é um neurotransmissor que está relacionado ao sono, tá? E a dieta. E aí hoje a gente fala sobre a dieta. Mas falamos também sobre as suplementações. E essas suplementações eu quero deixar muito claro para vocês que elas são cereja do bolo. É um detalhe. Turma, para e pensa, preste atenção. Sabe o servente de pedreiro? Uma obra. E aí o cara tá ali, ó, com uma enxada, com a pá, carregando peso, cimento, tijolo. Esse cara, ele tá trabalhando força o dia inteiro. E ele bate ali no horário do almoço, o que a gente chama de prato de pedreiro. Tá, o cara come horrores. Mas 7, 8 horas da noite, esse cara tá dormindo, porque ele vai acordar cedo no outro dia para trabalhar. Vocês conhecem, passando por uma obra, algum servente, que é o ajudante do pedreiro, que tá com sobrepeso? Aquele que pega no pesado, realmente? Dificilmente. O cara tá com a pele assim, ó, levantando. Compreendem? E esses caras, eles tomam creatina? Eles tomam whey protein? Eles tomam BCA? Eles tomam ômega 3? Não, mas eles fazem o básico e fazem o básico bem feito. Eles treinam força o dia inteiro e eles pegam no pesado. Eles comem bem e eles dormem bem, tá? Não tô querendo tirar falar que não há benefício.
os suplementos? Ah, sim. E nós temos estudos, respaldo científico para isso. Inúmeros. O efeito da creatina no treinamento de força, aumentando a força muscular. O efeito do ômega 3 no processo de recuperação. O nitrato causando vasodilatação. A cafeína melhorando a percepção de esforço, ajudando no processo de recuperação muscular. A proteína como uma forma de você suplementar, complementar aquilo que você não conseguiu através da dieta. Então, eles sim têm funções específicas, sim, traz uma resposta. Mas o que eu quero trazer para vocês é que não adianta tomar a suplementação se a gente não está fazendo o básico bem feito, tá? E muitas vezes os pacientes, eles nos procuram justamente porque, eu quero que você prescreva uma creatina para mim, eu quero que você prescreva um ômega 3 para mim, qual o melhor whey eu devo tomar? E se não tomar whey, acha que não vai ter benefício? Turma, tem sim, inúmeros benefícios eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero enfatizar mais uma vez, treinar bem, comer bem e descansar. Treinar bem, comer bem e descansar. Repetição e paciência. Repetição e paciência. Não tem pra onde correr, tá? Não é a melhor academia, não é o melhor tênis que se utiliza, não é a melhor roupa que se utiliza. É o melhor treino que se faz, tá bom? Então que fique claro isso aqui pra vocês. Vou pegar um outro... voltei pro mesmo. Volta, Samira. Pá. Consegui. Se tratando de hipertrofia muscular, nós temos os 3 macronutrientes, aqueles que nos fornecem energia: os carboidratos, a proteína e os lipídios. Na literatura científica, você vai encontrar inúmeros trabalhos falando, posicionamentos inclusive, falando sobre a recomendação de proteína na hipertrofia muscular. No entanto, nós não temos um consenso para carboidratos, tá? O carboidrato, de acordo com a prática clínica, o que é que eu vou trazer para vocês? É mais no feeling mesmo, no tete a tete, sabe? No olho. De acordo com a resposta que o paciente ele tá dando para você. Vou lhe ser bem sincera, como a gente tá falando aqui de prática clínica, o que eu tô trazendo para vocês é prática clínica. Membros do NutriAcademy sabem como isso acontece lá na resolução do nosso caso clínico. Eu abro, de fato, o verbo para vocês e eu explico tudo que eu faço na minha prática clínica. E mais uma vez, lembrando que na próxima quarta-feira nós temos encontro marcado às 19 horas dentro da plataforma NutriAcademy. Vamos mandar o link via o WhatsApp dessa reunião para nós resolvermos um caso clínico que eu vou mostrar para vocês. Eu quero dieta e eu quero suplementação, tá bom? E você que ainda não é membro do NutriAcademy, aproveita esse conteúdo aqui, não sai dessa live. Fica aqui porque tem muita coisa boa para vocês. Então, o que é que eu faço ali, né? No tete a tete, no cara a cara, no frente a frente? Eu faço, durante a consulta, eu faço toda a parte de anamnese, eu mando questionário para consulta para o meu paciente, ele chega em consultório, muitas vezes já com os exames, as suplementações que ele toma, então tem todo aquele preparo pré-consulta. Na hora de montar a dieta para o meu paciente, vamos pensar em hipertrofia, que é o caso de hoje. O que é que eu vou fazer? Um recordatório com o meu paciente. Que horas você toma café da manhã? Então, eu tomo café da manhã às 8 horas da manhã. O que você come nesse horário? Vamos pegar aqui um exemplo aleatório, tá? Eu como uma tapioca com queijo coalho. E qual a sua próxima refeição? A minha próxima refeição é ao meio-dia. E o que é que você come? Eu como arroz, feijão e carne. Quanto de carne? Mais ou menos uns 100 gramas. Então, eu vou ali, com base no que o meu paciente está me dizendo, eu vou ajustando a dieta dele, tá? Café da manhã, o que é que eu percebo? Para este paciente em questão que busca hipertrofia muscular. Vocês concordam comigo que uma fatia de queijo tem uma quantidade de proteína muito baixa? Pensando no processo de hipertrofia muscular, eu preciso de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. E quanto que eu vou encontrar aqui numa fatia de queijo? 8 gramas de proteína, dependendo da fatia de queijo, 10 gramas de proteína. Quanto eu vou encontrar? Tá?
Aí você vê que nesta refeição, a paciente está consumindo proteína aquém de suas necessidades. Se é uma paciente mais magrinha, que está com o objetivo de hipertrofia muscular, mas que também deseja ter um aumento de peso corporal, eu vou pensar num balanço energético positivo. Ela vai precisar comer mais do que ela está gastando, tá? Para isso, a gente pode fazer um cálculo das necessidades energéticas, o tanto de calorias que ela gasta ao longo do dia. Só que tem alguns casos específicos que tá na cara que ela tá comendo menos do que ela precisa. Então você pode, de uma forma muito simples. Vamos lá, café da manhã, você tá comendo uma tapioca com queijo? Bora lá. Então, eu vou colocar a tapioca com queijo, mas eu vou pedir para você comer 2 ovos nesse café da manhã, aumentar a ingestão de proteína, tá? Por quê? Aí você explica pro seu paciente por quê. Você explica que o processo de hipertrofia muscular não se dá somente pelo consumo de proteína que se faz no pós-treino. As pessoas ficam vidradas no que comer no pós-treino. Saiu da academia, já tem que tomar logo whey protein, senão vai entrar no processo catabólico. Não é assim. Não é assim. O pós-treino de hoje, ele já é entendido como pré-treino de amanhã. Eu tenho que acelerar esse processo de recuperação. A recuperação muscular, ela vai de 24 até 72 horas. Quanto mais rápido eu conseguir recuperar este músculo, mais eu vou conseguir preparar esse indivíduo para a próxima sessão de treino, e ele vai conseguir treinar melhor, e eu vou acelerar esse processo de recuperação, e o processo de recuperação vai gerar a adaptação, que é a hipertrofia muscular, tá? Então, pega esse café da manhã dessa paciente que tá comendo pouca proteína, aumenta a proteína desse café dessa paciente, bota lá os 2 ovos. Mas eu não consigo comer ovos. Coloca uma dose de whey. Mas whey não é só no pós-treino? Esquece isso. A paciente tem que comer de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. E que essa refeição, o intervalo de uma refeição para outra, não passe de 5 horas. Então, 8 horas de manhã, 9, 10, 11, 12, 4 horas. Tá ok? Tá. Mas ela tá comendo pouca proteína aqui. Então, eu aumento a proteína aqui. E aí, vou ajustar também a proteína do café do almoço. Tá? Vou ajustar a proteína também do almoço. E para essa quantidade de carboidrato, então a gente pode ir ali no feeling. A gente pode ir ali, tá comendo pouco carboidrato, então vamos colocar ali uma banana, vamos colocar uma aveia. Você vai aumentando essa quantidade de carboidrato, tá? De acordo com o recordatório. De modo que você chegue ali, em média, 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. E aí você sente a paciente. 30 dias a paciente voltou. Tá com resultado bom? Teve um aumento de peso significativo? Ganhou o músculo que estava desejando ganhar para aquele período? Ainda não. Aumenta mais um pouquinho. Vai aumentando. Aumentando de acordo com a resposta da paciente. Eu prefiro, sabe, errar para menos do que errar para mais. Por exemplo, se ali durante o cálculo eu vejo que a minha paciente ela tá comendo em média, porque quando a gente utiliza softwares, né? Eu particularmente uso o WebDiet. Então você vai fazendo no recordatório, você já vai colocando a quantidade de carboidrato que a paciente ingere. Aí o próprio software ele já vai dizendo para você quanto de carboidrato que ela tá ingerindo. Aí você viu ali no recordatório, enquanto você tá perguntando a ela, o que é que você come no café da manhã? Eu como tapioca com queijo. O que é que você come no almoço? Eu como arroz, feijão e carne. Você lancha à tarde? Não, eu não lancho à tarde. O que é que você come no jantar? No jantar eu como cuscuz com ovo. Aí você vê que a paciente, ela tá consumindo ali 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Tá muito baixo para quem deseja hipertrofia.
Aí você vai lá e aumenta. Vai aumentar para 6? Eu não aumentaria para 6, porque pode ser que venha ali no combo uma gordurinha e essa paciente não queira, fique chateada. Então você vai aumentar para 4, avalia com 30 dias. Ganhou muita gordura? Não ganhou muita gordura. Então vai, bota 6, compreende? Então vocês vão aumentando. Tô falando de carboidrato, tá, turma? Vocês vão aumentando o carboidrato gradativamente, de acordo com o recordatório da paciente. O que ela vem comer na dieta pregressa, aquela dieta que ela vinha fazendo antes, tá? O contrário também é verdadeiro. Se você vê que essa paciente, ela já tá comendo muito carboidrato, ela tá com um percentual de gordura ali limítrofe, mas ela quer hipertrofia, então você dá uma seguradinha no carboidrato, tá bom? É muito do feeling, é muito da resposta do paciente, tá? Eu sugiro para vocês, em relação ao carboidrato, vocês devem ir testando e observando a resposta, aumentando gradativamente. Esses dias eu recebi mensagem de uma aluna, ela é membro do NutriAcademy, ela mandou mensagem no privado, no Instagram. Sami, vê só, eu tô com um paciente com uma baita de uma dificuldade para ganhar peso. E aí eu coloquei, por exemplo, ela tinha colocado, eu não lembro exatamente aqui um valor, eu tinha colocado 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso, mas ele não ganha nada de peso. O que é que eu faço? Eu disse a ela, aumente. E se ele ganhar muita gordura? Diminua, tá? Claro, meu povo, nós não podemos trabalhar de forma aleatória, sem um caminho, sem um norte, sem uma referência. Não podemos, obviamente. Mas se você colocou 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso, seu paciente não teve resposta nenhuma, então você vai lá e ajusta, tá? Sami, eu posso usar cálculos de necessidades energéticas? Pode sim. Deve, em algumas situações. Deve. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a maioria das pessoas não necessita, tá bom? Dentro do NutriAcademy, inclusive, a gente tem uma planilha maravilhosa ensinando sobre isso. Mas os softwares, inclusive, hoje tem mostrando isso para vocês, como vocês fazerem um cálculo dessas necessidades energéticas, tá? Então, se tratando de carboidrato, é muito isso, porque nós não temos um consenso. Eu vou mostrar aqui para vocês o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que ele traz mais ou menos essa média de 4 a 6 gramas de carboidrato por quilograma de peso, tá? Mas pode ter, em determinadas situações, uma necessidade maior, 8, 10. Pode ter, em determinadas situações, uma necessidade menor. Mas vamos agora para proteína. Proteína, você tem 2 formas, tá? Para prescrever proteína para o seu paciente. Uma é colocar de 1,4 a 2 gramas por quilograma de peso. Então, vamos imaginar um indivíduo que pesa 70 quilos. Você vai lá, multiplica 70 vezes 1,4. Então, você tem 98 gramas de proteína. 98 gramas de proteína que vai ser dividida em 4 ou 5 refeições, dependendo da quantidade de refeições que esse paciente faz. E ali, a dose máxima, tem alguns trabalhos que mostram até 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso, mas a maioria traz aí como 2, um valor muito bom. 2 gramas por quilograma de peso, você teria 140 gramas de proteína ao longo do dia, tá? Sami, quando 98 e quando 140? Depende da dieta pregressa. Se a tua paciente lá no cálculo, tu vê que ela tá comendo, sei lá, 60 gramas de proteína por quilograma de peso, você viu que ela tá com uma dieta aquém da quantidade de proteína recomendada. Então, você vai pro valor 98. Próximo mês, quando você fizer a outra avaliação, você aumenta um pouco mais até chegar em 140. Tudo depende da dieta pregressa, da dieta que ela vem fazendo antes. Mas se ela já está consumindo uma quantidade elevada de proteína, então redistribua essa proteína. Às vezes ela está comendo uma quantidade de proteína elevada, mas ela não está comendo no horário certo. Às vezes ela concentra muito no horário, deixa outro sem. É muito comum nós avaliarmos isso na nossa prática clínica. Os pacientes ali no café da manhã, dificilmente eles comem uma quantidade de proteína adequada. Mas quando chega no horário do treino, coloca demais proteína naquele horário.
tá? E aqui aqui no Nordeste a gente usa uma expressão de que assim, cobrir um santo descobrir o outro. Às vezes você coloca muita refeição no horário e deixa o outro horário sem. Aí você redistribui essa proteína, você fraciona essa proteína ao longo do dia, tá? Uma outra forma de você colocar proteína na dieta, fazer o cálculo da proteína na dieta é de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Onde você pode colocar também, tá? De 20 a 40 gramas de proteína por refeição, que daria ali uma média de 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição, tá bom? Eu coloquei para vocês um marca-texto aí na cor amarela, para vocês lembrarem que essas são as duas formas mais indicadas. De 1,4 gramas de proteína a 2 gramas de proteína por quilograma de peso, e que você distribua essa proteína total da dieta de 20 a 40 gramas por refeição, a cada 3 ou 4 horas em média, tá? Deixa eu compartilhar aqui um outro artigo aqui para vocês. Aí eu fiz um cálculo, tá? Para facilitar a vida de vocês. Isso aqui é um material que vocês precisam salvar para vocês terem no consultório de vocês. Quando vocês forem atender um paciente com hipertrofia muscular, deixa lá numa pastinha, porque isso vai dar um suporte para vocês em relação ao cálculo da proteína da dieta. Então, vê só. 3 ovos, em 3 ovos, nós temos, em média, 18 gramas de proteína. Em média, porque isso vai variar, obviamente, de ovo para ovo, de tabela para tabela, né? Mas, em média, em 3 ovos, nós encontramos 18 gramas de proteína. Em 100 gramas de peito de frango, nós vamos encontrar uma média ali de 30 gramas de proteína. Se nós pensarmos um iogurte de 180 gramas, você tem 8 gramas de proteína. Tudo bem, iogurte é uma fonte proteica, mas vocês percebem que em 180 ml de iogurte, eu só vou ter 8 gramas de iogurte. Eu preciso de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Então, eu posso, por exemplo, pegar no café da manhã uma dose de whey e colocar essa dose de whey dentro do iogurte. Porque o iogurte isolado é pouca proteína, tem uma quantidade baixa de proteína. Mas eu posso acrescentar, tá? Eu posso, por exemplo, se o meu paciente for um paciente vegano, eu posso colocar 30 gramas de proteína do arroz, que tem uma média ali de 21 gramas de proteína, tá? Então, peguei aqui o exemplo para vocês. De 3 a 4 horas, o intervalo de uma refeição proteica para outra. E não pode passar de 5 horas, tá? Não pode passar. Porque se a gente passa, você dá proteína, tá? Imagina uma linha aqui, onde abaixo dessa linha eu vou entrar num processo de degradação. Acima dessa linha eu vou entrar num processo de síntese. Então eu dei proteína aqui para minha paciente, para o meu paciente, e ali eu vou ter um tempo de ação dessa proteína de aproximadamente 3, 4, 5 horas. Daqui a pouco eu vou começar a entrar num processo chamado de degradação. Eu não posso degradar. Eu tenho que dar proteína novamente para eu entrar em síntese novamente. E assim vai, síntese, degradação, mas não degrada muito, compreende? Não pode passar da linha. Então, em média, 4 horas de proteína em média, o intervalo de uma refeição proteica, de uma refeição para outra, de 4 horas, tá certo? Aí vê, eu peguei o exemplo aqui de um paciente com 70 quilos. 70 quilos vezes 1,4, esta paciente que pesa 70 quilos, e eu multipliquei por 1,4, que é ali a quantidade mínima recomendada, essa paciente ela vai consumir 90 gramas de proteína por dia, é o total, tá? Aí você vai fazer o cálculo agora de quantas refeições você vai estar colocando essa proteína. 4 refeições? 5 refeições? Depende do horário que a paciente acorda e o horário que a paciente vai dormir. O intervalo entre o acordar e o dormir, eu tenho que distribuir essa proteína ao longo do dia. Que o intervalo de uma refeição para outra não ultrapasse 5 horas. Em média, ali um valor bom seria 4 horas, tá
bom? 90 gramas de proteína por dia, eu vou dividir em 4 refeições. Ela vai fazer café da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar. Aí eu pego 90 gramas, que é a quantidade de proteína por dia, e divido por 4 refeições. Então, eu tenho, em média, 24 gramas de proteína por refeição, que tá dentro daquela quantidade que eu mostrei para vocês, de 20 a 40 gramas por refeição. Não pode ser abaixo de 20. Também não é interessante, não há necessidade que seja acima de 40, tá? 70 quilos vezes 1,4, 90 gramas de proteína. 90 gramas de proteína divido pelo número de refeições, cheguei à quantidade de proteína por refeição, que tem que estar entre 20 e 40. Sami, mas e se eu quiser aumentar? Tem problema não, pode aumentar. Você pode colocar 1,4, 1,6, 1,8, 1,9, 2. É de acordo com o teu paciente. E como eu disse para vocês, de acordo com a dieta pregressa, aquilo que a paciente vinha consumindo antes, tá? Perfeito. Aí aqui, café da manhã, eu tenho 3 ovos que tem ali uma média de 18 gramas de proteína. Eu tenho 180 ml de iogurte que tem 8 gramas de proteína. Então, nessa refeição, eu tenho 26. Ô, Sami, mas no cálculo deu 24. Por que tu colocou 26? Ah, minha gente, santa paciência. 2 gramas a mais, 2 gramas a menos não vai fazer diferença nenhuma. E mesmo assim, não tá dentro dos 20 e dos 40, tá? Então, tem ovo que vai ser menor, tem ovo que vai ser maior, ela vai mudar a marca do iogurte, vai variar. Então, não tem problema não, esse desvio padrão aí. Por volta de meio-dia, ela vai consumir ali 75 gramas de peito de frango, que eu vou encontrar as 24 gramas de proteína. Mas nós sabemos, quando você está calculando a dieta, você vê que geralmente a refeição almoço é a refeição que a gente concentra mais proteína. Por quê? Tem proteína no arroz, tem proteína no feijão, não é verdade? Então, tem outras fontes de proteína além do peito de frango, tá? Então, 75 gramas por aí, em média, é uma quantidade razoável. O lanche da tarde, né? Ela não tinha o hábito de lanchar à tarde, passava muito tempo sem se alimentar, só ia comer 8 horas da noite. Aí, quando você vê de meio-dia até 8 horas da noite, é um intervalo de tempo muito grande entre uma refeição e outra. Então, ela começa a entrar num processo de degradação muscular, tá? Aí, nesta refeição aí, vale a pena a gente colocar uma proteína, que pode ser, dependendo da paciente. Se tiver em casa, ovos cozidos. Se tiver em casa um peito de frango, faz um sanduíche natural, coloca um peitinho de frango, um patezinho de atum ou peito de frango com um creme de ricota. Pode fazer uma vitamina, bater uma fruta junto com whey. Pode pegar um iogurte, desde que tenha proteína. Samira, normalmente costumo colocar proteína nos lanches, tá? Por que eu costumo colocar proteína nos lanches? Proteína whey, perdão. Porque eu costumo colocar proteína nos lanches, a proteína suplementada. Porque é fácil para paciente conseguir. Dificilmente alguém vai topar comer 3 ovos cozidos no lanche da tarde, mas facilmente as pessoas vão conseguir tomar uma dose de whey no lanche da tarde, pela praticidade. Sami, mas a minha paciente treina 11 horas da manhã. Querida, não já tenho pós-treino no meu dia? Ah, mas a minha paciente treina, sei lá, 1 hora da tarde. Quando ela voltar, ela não vai tomar a proteína? Entenda, tá? Que você precisa distribuir essa proteína para os meros mortais, de modo que você consiga, tá? Manter uma oferta proteica a cada 3 ou 4 horas, independente do horário do treino. Independente do horário do treino. Porque eu treinei hoje, mas o meu músculo ele tá recuperando nas próximas 24 horas, 48 horas, 72 horas. É recuperação o tempo inteiro. E para quem treina todos os dias, é porrada em cima de porrada, é pancada em cima de pancada, pancada em cima de pancada. Então tem que recuperar direitinho, tá? Meu Deus, já são 15 para as 8 e eu ainda tô por aqui, quase que na metade da aula. Mas fiquem por aí, não saiam não, que a gente vai entrar na suplementação agora. E aí o jantar, 75 gramas de carne, que ela vai estar encontrando ali em média 24 gramas de proteína. Tem muitos trabalhos que mostram a importância da proteína no pré-sleep, antes do sono, tá? Por quê? Porque nós não vamos acordar os nossos pacientes às 3 horas da manhã para tomar uma dose de whey ou comer 3 ovos cozidos. Pelo amor de Deus. O sono, ele é tão importante quanto o treino.
E aí, sono partido, diminui GH, não recupera bem. Então, pelo amor de Deus, esquece isso, de estar acordando. Eu já vi essa loucura por aí. De profissionais, educadores físicos, viu? Já vi isso, um educador físico. Mandando o paciente acordar 3 horas da manhã pra tomar uma dose de proteína, porque não podia passar muito tempo sem comer proteína. Sabe? Exatamente isso que vocês pensaram. Poxa, deixa os pacientes dormir, criatura divina. Aí o que a gente faz? A gente coloca uma proteína antes de dormir. A maioria dos estudos trazem como recomendação a caseína, tá? Só que aí tem uma questão de potencial inflamatório, tem pessoas que não toleram muito bem a caseína. Tem outros trabalhos que mostram que não há diferença na síntese proteica, a origem da proteína. Não há, desde que tenha uma quantidade adequada, um perfil adequado de aminoácidos. Porque o que chega lá no músculo, no destino final, são os aminoácidos, tá? Então você pode estar colocando um ovo, você pode estar colocando um frango, uma carne moída, você pode estar fazendo uma vitamina com whey antes de dormir. No caso dessa paciente, a sua última refeição às 20 horas, logo pouco tempo depois ela vai dormir, então não há necessidade de nós colocarmos, perfeito? Este é um cenário de uma forma como vocês podem distribuir a proteína ao longo do dia. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que vocês não devem engessar essa conduta aqui. Isso é um material de consulta para vocês em consultório? É, mas vocês têm que adaptar a realidade do paciente. Tem paciente, por exemplo, que gosta de lanchar às 10 horas da manhã, coloca uma dose de proteína ali. De modo, você pode até fazer o seguinte, tá? Para não ultrapassar muita quantidade de proteína. Não tá 25 gramas por refeição? Você pode colocar 20, 20, 20, 20, 20. Diminuir um pouquinho ali, um pouquinho acolá e colocar no intervalo. Pode aumentar, inclusive. Você tem essa margem de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. De modo que fica ali de 1,4 a 2 gramas por refeição. Perfeito? Então, esse trabalho era o trabalho que eu iria mostrar pra vocês. Eu acho bem válido, vale bem a pena vocês fazerem um print aí, tá? Pra vocês verem. Inclusive, vocês podem mostrar esse slide aos pacientes de vocês que a proteína antes de dormir, essa ilustração, ela traz pra gente de que vai melhorar a força, tá? Vai acelerar o processo de recuperação. Não contribui para o aumento de gordura, aumenta a saciedade, né? Tem pessoas que têm muita fome noturna, então a gente sabe que a proteína ela tem um poder sacietógeno muito maior dentre os macronutrientes que nós temos. Então ajuda no processo de recuperação, melhora a performance esportiva, ajuda no aumento de massa magra, não aumenta a massa gorda, tá? E tem um aumento da saciedade. Aí a maioria dos trabalhos, como eu disse para vocês, trazem como referência a caseína, mas outros trabalhos mostram que independente da fonte, whey ou ovos ou qualquer outra fonte de proteína vai trazer os mesmos efeitos da proteína pré-sono, tá bom? Um lanchezinho antes de dormir, certo? Tá chegando umas notificaçõezinhas aqui para mim. Então vamos agora para antes de irmos para as suplementações, o que eu falei para vocês da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Se é um treino com um alto volume de treinamento, minha gente, alto volume de treinamento não é ir na academia 5 vezes na semana, tá? E fazer um treininho meia boca. É um treino que se tem uma intensidade mais elevada, um volume de treino também mais elevado. Então, por isso, não se atrevam a colocar uma alta quantidade de carboidrato na dieta do paciente de vocês, sem vocês saberem de fato se esse paciente está treinando pesado ou não. Então, conversa com o profissional da educação física, faz a escala de percepção de esforço, quando ele termina o treino, como é que ele se sente, certo? Acompanha mais de pertinho esse paciente, vê os resultados do paciente. Uma média ali que eu falei para vocês de 4 a 6 gramas de carboidrato por quilograma de peso é um valor bom para a maioria dos mortais, para a maioria da população que faz um treininho bom, pesadinho. Agora, se é aqueles caras que treinam muito pesado mesmo, então, vocês podem ir aumentando esse carboidrato, chegando ali a
até 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Turma, eu tenho um paciente, só um paciente durante esses 12 anos de atuação que eu prescrevi 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso. E olhe que eu tenho milhares de pacientes, milhares. Mas somente um eu prescrevi. E o almoço do cara é numa bacia, sabe? Não consegue comer no prato. Mas é um cara que treina muito pesado. Então, como diz um queridíssimo professor, o Gui Rosa, carboidrato é merecimento. Carboidrato é merecimento. Faça por merecer. Então, tá treinando bem, tá treinando pesado? Taca ali carboidrato. Não tá treinando, diminui. E vai sentindo a resposta do paciente. Avalia o paciente. Coloca um pouco mais de carboidrato por ele. Tá bom? Agora entraremos na parte da suplementação. Suplementos para hipertrofia muscular. Existem inúmeros suplementos que podem melhorar a performance esportiva, tá? O rendimento do treino, treinar melhor, ajudar no processo de recuperação, existem inúmeros, tá? Só que são poucos que têm evidências na hipertrofia muscular. Quero lembrar para vocês, treino, dieta e descanso, treino, dieta e descanso. Vocês podem até me perguntar assim, ô Samir, mas você não falou das gorduras, dos lipídios, não sei por que eu imaginei que vocês estão com essa dúvida. Também não temos consenso em relação aos lipídios, tá? Mas nós precisamos pensar que a testosterona, que é um hormônio extremamente anabólico, ele tem como base o colesterol e lipídios. Então, eu também não posso reduzir drasticamente os lipídios da dieta do meu paciente, porque eu posso impactar na produção do colesterol. E ali a quantidade média, tá, de lipídios na dieta, 1 grama por quilograma de peso, em média, 0,9, 1,1, mais ou menos por ali, tá bom? E claro, vamos cuidar na qualidade, né? Vamos pensar em castanhas, as oleaginosas, que são fonte de zinco, e zinco age como um precursor na produção da testosterona, tá bom? Então não esqueçam também da gordura. Não coloquei aqui nos slides, mas fica verbalizado pra vocês. Gente, vocês são incríveis, viu? A audiência, tipo assim, tem hora que dá ali, trava nos 430, eu digo assim, será que eu tô ao vivo mesmo? Será que essas pessoas estão ali? Eu fico bestinha com vocês. Muito obrigada, viu? Pela audiência, pela confiança. Cara, uma mera mortal como eu, sabe? Numa segunda-feira à noite, abrir uma live e colocar 440 pessoas, eu vou dizer pra vocês, tem horas que eu nem acredito, sabe? De verdade mesmo. Muito obrigada pela confiança. Porque é muito bom quando você faz algo de coração pro outro, sabe? Quando você, de fato, quer ajudar as outras pessoas, e as outras pessoas reconhecem isso. E eu sei que vocês reconhecem isso em mim. Vocês conseguem ver verdade nos meus olhos, que eu tô aqui, de fato, para ajudar vocês, né? Eu falo da minha prática clínica, eu abro o meu consultório para vocês, eu abro o que eu faço de verdade para vocês, e eu ensino isso de forma gratuita, tá? Então, de verdade, muito obrigada pela audiência. Vocês são, ó, demais. Depois eu quero ver os posts, as marcações. Então, vocês curtem fazer poster decente, viu? Decente, me marque, porque tem hora que vocês fazem uns posts que eu fico fazendo umas caretas. Eu tento me policiar, mas eu não consigo. Bora lá, bora falar sobre creatina. A creatina, eu brinco dizendo que a creatina ela só tem um defeito. Defeito. A pessoa tá cara. Eita, bichinha cara. Porque a creatina caiu na graça do povo, né? De alguma forma, alta demanda, as pessoas buscando a creatina, muita gente procurando creatina, nutricionistas indicando creatina. Livre mercado. Se tem muita gente procurando, o que é que a indústria faz? Opa, tem muita gente interessada, vamos subir o preço, porque esse povo vai pagar o que a gente cobrar. E é assim que acontece, né? Primeiro veio a questão da pandemia, a escassez da matéria-prima de boa qualidade, então tava faltando creatina no mercado, só que a galera louca pela creatina, quero creatina. A indústria vai e coloca a creatina aqui. A creatina mais estudada é a creatina monoidratada, tá? Eu sempre indiquei a creatina monoidratada do tipo Creapure. Só que, como tá difícil encontrar, né? E, de verdade, o acesso hoje
tá difícil também, porque tá muito caro. Eu tenho indicado creatina, mesmo que não seja do tipo Creapure. Eu prefiro Creapure. Se meu paciente tem condições de comprar, ele vai comprar Creapure. Eu vou indicar Creapure. Mas eu digo, caso não encontre ou não caiba no seu orçamento, você pode encontrar somente monoidratada, mas de marcas confiáveis. Pelo amor de Deus, aqui não há conflito de interesses com marca nenhuma. Queria eu ser patrocinado por uma marca. Não há. Mas eu costumo indicar creatina da Vitafor, eu costumo indicar creatina da Essential Nutrition, eu costumo indicar da Equalive, eu costumo indicar da Nutrify. São marcas que eu confio. E aí, a Vitafor, ela tem uma creatina monoidratada que não é do tipo Creapure. Por ser uma marca que eu confio, que eu acredito, não estou sendo patrocinada por nenhuma marca. Eu tô indicando várias marcas aqui pra vocês. Aqui é de nutricionista pra nutricionista, tá? Nutricionista pra nutricionista. Então, eu vou colocar lá várias marcas pro meu paciente. Mas eu vou dizer, caso você não encontre ou não caiba no seu orçamento, se você encontrar essa aqui, que é monoidratada, pode ser, tá bom? Então, tem algumas marcas que a gente costuma indicar, porque a gente confia, porque a gente acredita. Ela é limpa, né? Não é aquela marca cheia de adoçantes. Eu tô falando Nutrify, Essential, Vitafor, Equalive. Tem inúmeras, tá? A própria Integral. Aí você vê uma que não tenha corantes, aromatizantes, que seja uma mais limpinha, tá bom? Antes a gente falava muito sobre a fase de carregamento, colocar uma quantidade de creatina mais elevada durante uma semana para fazer essa fase de carregamento. Hoje se sabe que a creatina, ela não há necessidade de fazer essa fase de carregamento, né? Principalmente para os meros mortais, exceto alguns atletas, pode ser que haja essa necessidade, mas para a maioria da população, 99% da população, não há necessidade de fazer essa fase de carregamento, tá? Eu costumo indicar de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso. De 3 a 6 gramas por dia, tá? De 3 a 6 gramas por dia. Se é uma paciente pequenininha, uma paciente que eu percebo que não há uma necessidade maior, sabe? Um indivíduo menorzinho. Então, eu vou lá e coloco 3 gramas da creatina. Se é um indivíduo maior, um indivíduo acima de 60 quilos, então dá pra gente colocar ali 6 gramas por dia de creatina, que é a dose padrão, perfeito? Turma, tá passando um carrinho de som aqui, pode ser que faça um barulhinho pra vocês. Mas, tem alguns autores que até sugerem 0,1 grama por quilograma de massa corporal dia. Mas a dose, tá, normalmente indicada de 3 a 5 gramas por dia. Eu falei 6, mas é 5 gramas por dia, perfeito? Pode colocar um pouco mais, pode dependendo de cada indivíduo, desde que não ultrapasse 0,1 grama por quilo de massa corporal por dia, perfeito? Então, beleza. Vamos lá para o outro suplemento. Um outro suplemento que é super indicado para a hipertrofia muscular é o nitrato. O nitrato, ele está presente em alguns vegetais, como por exemplo a beterraba, a cenoura, couve, o espinafre. Qual o efeito do nitrato? Pensa comigo, tá? Fui lá na academia, causei microlesões nas fibras musculares. Então, há ali um processo de inflamação, né? Para eu diminuir esse processo de inflamação de forma natural, eu preciso de algumas vitaminas, de alguns minerais, de alguns nutrientes. O nitrato, ele vai causar a vasodilatação, vai melhorar a perfusão sanguínea, certo? De modo que esses nutrientes, eles consigam chegar mais rapidamente lá no músculo, certo? E assim eu consiga, inclusive, acelerar esse processo de recuperação. Sem contar que tem trabalhos também que mostram em relação ao nitrato, aumento de força, melhora do processo de recuperação, perfeito? A dose ergogênica do nitrato, cerca de 300 a 600 miligramas, a maioria dos estudos trazem 400 miligramas. Eu recomendo para os meus pacientes, normalmente, um suco de beterraba. Beterraba batido com cenoura, com couve, com espinafre. Você pode estar pegando um pouco de cada,
tá? E colocando na dieta do paciente. Você pode colocar como um café da manhã, você pode estar colocando como um pós-treino, que também nós sabemos, tá? Que a suplementação de antioxidantes pode inibir respostas adaptativas. Mas a alimentação fonte desses antioxidantes não inibe respostas adaptativas. Então, dá pra gente pegar um limão, uma laranja, que é fonte de vitamina C, e bater com um pouco de beterraba, com um pouco de cenoura, um pouco de couve, um pouco de espinafre, tá? Tem alguns trabalhos que recomendam antes do treino, perfeito, mas tem outros trabalhos que recomendam após o treino. O que eu, Samira, costumo fazer? Eu costumo acrescentar nitrato na dieta do meu paciente. Eu costumo aumentar a oferta de nitrato na dieta do meu paciente. Sobretudo, principalmente naqueles que fazem treinamento de força, tá? Perfeito, então. Vamos aqui para outro suplemento. A cafeína. A cafeína é um suplemento que vai aumentar a força. A cafeína é um suplemento que ajuda no processo de recuperação. Tem trabalhos, inclusive, que mostram cafeína no pós-treino para acelerar o processo de recuperação quando o indivíduo faz 2 sessões de treino no mesmo dia. Então, vamos pensar que o indivíduo faz corrida e treinamento de força, né? Aí ele fez ali o treinamento de força, ele pode tomar uma cafeínazinha no pós-treino para acelerar o processo de recuperação, para preparar ele para a próxima sessão de treino, tá? Muito cuidado com os metabolizadores de cafeína. Tem uns que são metabolizadores lentos, tem outros que são metabolizadores mais rápidos. Aqueles que são metabolizadores mais rápidos, eles vão se beneficiar com a cafeína. Os que metabolizam mais lentamente, eles não se beneficiam. Como é que eu posso saber? Dá para fazer teste genético? Dá, mas não dá para fazer teste genético em todo mundo. Então, se você pega uma paciente que diz para você o seguinte: se eu tomar uma xícara de café à noite, eu não durmo, então não precisa colocar cafeína para essa pessoa, não. Porque ela não metaboliza rapidamente essa cafeína, ela metaboliza lentamente essa cafeína, tá? Então, eu recomendo doses de cafeína. Começar com doses mais baixas, 3 miligramas, por quilograma de peso, tá? 3 miligramas por quilograma de peso. E aí eu vou aumentando gradativamente de acordo com a resposta. Minha gente, a gente tem um nome, tem uma reputação. É um ser humano que tá sentado à nossa frente. Olha, eu tenho tanto medo, mas eu tenho tanto medo de prescrever algo para os meus pacientes e eles apresentarem algum tipo de reação. Eu prefiro ser conhecida como a Nutri econômica cuidadosa do que a Nutri mãozinha pesada, tá? Então, eu não vou nunca prescrever para um paciente meu de cara, sem conhecer esse paciente, 6 miligramas por quilograma de peso. Se esse paciente tem piripaque lá na academia, entende? Ô Sami, mas não é um artigo que tá dizendo? É, mas quem prescreveu fui eu, entende? Então eu vou começar com 3, eu vou começar com 4, vou começar com doses mais baixas e eu vou aumentando gradativamente, tá? Se você vai associar essa cafeína a uma fonte de carboidrato, aí você pode diminuir essa quantidade, tá? Para doses menores ali, de 3 miligramas por quilograma de peso. Uma outra suplementação que é indicada para a hipertrofia muscular é o ômega 3. O ômega 3, ele não está relacionado ao aumento de força propriamente dita. O ômega 3, ele está relacionado à recuperação, tá? Só que a maioria dos trabalhos trazem doses mais elevadas de ômega 3, cerca de 3 gramas por dia, tá? Diminuindo as interleucinas 6, que está relacionado a um processo inflamatório, tá? Embora não melhore o desempenho, mas pode estar relacionada à diminuição da dor. E o nosso principal objetivo para pacientes que buscam hipertrofia muscular é dar energia para ele treinar e recuperar. Dá energia, recupera. Dá energia, recupera.
Com isso, a gente pode ajustar a oferta de carboidrato, reposição de glicogênio muscular, para preparar esse paciente para a próxima sessão de treino. Fracionar a proteína ao longo do dia, de 4 a 5 refeições, de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Colocar uma proteína antes de dormir. Suplementar uma creatina, colocar um nitrato na alimentação. Pensar em doses ali de cafeína para alguns indivíduos, não para todos, mas para melhorar a sessão de treino, para ele ter mais disposição, mais energia para treinar, tá? E um ômega 3 pode ser muito bem-vindo. Não é difícil, não é difícil. A grande questão é, não existe fórmula de bolo, não existe tudo igual para todo mundo. E cabe a você, profissional nutricionista, a estar atenta a esses detalhes e entender que cara a cara, é você junto com o seu paciente. Que isso vai te dando segurança, que isso vai... A cada paciente você vai aprendendo com ele. Sempre. Não tenham medo de conduzir os atendimentos de vocês. Vocês estudam para isso, vocês se dedicam, vocês investem. Tá bom? O que é que eu digo para vocês? Tem que enfrentar os desafios. Não pode ficar aí se sentindo inseguro, insegura. Tem que enfrentar. Estude para minimizar a chance de erro. Estude para minimizar a chance de erro. E se errar, conserte rapidamente. Não tenha medo de errar. Claro, você precisa ter segurança, porque é um paciente e é um ser humano e precisa da sua orientação. Você precisa ter segurança naquilo que você faz. Mas não tenha medo de errar, tá bom? Eu agradeço demais a audiência de vocês, ó. 430 pessoas no finalzinho da live. Faz um print lá e me marca, tá? Compartilha. Próxima segunda-feira eu tô pensando em trazer um tema inédito. Depois eu vou fazer uma enquete lá no Instagram para ver se vocês topam. Um aluno me pediu hoje para falar de esteatose hepática. Aí eu pensei de dar uma olhadinha no fígado. Não sei se vocês curtem isso. Esteatose hepática. Próxima segunda-feira. Aí vê só. Essa aula de hoje eu vou quebrar o galho de vocês. Vou deixar até mais ou menos ela disponível aqui até umas 10 horas, tá? Até umas 10 horas. Porque tem gente que diz assim, Sami, eu chego do trabalho de 8 horas. Sami, eu perdi a live. Aí eu vou deixar até umas 10 horas pra vocês. Depois disso, eu apago a live e ela só ficará disponível para os membros do Nutri Academy. Amanhã ela tá na plataforma. Aí amanhã a gente vai mandar um PDFzinho para vocês, membros do Nutri Academy, com resumo da aula de hoje. Quarta-feira a gente tem encontro marcado, membros do Nutri Academy, quarta-feira, 19 horas, a gente vai mandar o link do Meet, é o negócio lá do Zoom, para vocês da reunião, para resolvermos um caso clínico, tá? Na quinta-feira vocês elaboram o cardápio e na sexta-feira vocês fazem as recomendações de suplementação, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês. Vocês são incríveis, incríveis. Agradeço demais. E até segunda-feira, porque segunda-feira tem aula de novo, tá? Lu, meu amor, saudade de tu. Cristiana. Bicho, vocês estão escrevendo umas coisas doidas aí que eu não tô entendendo não, que vocês estão escrevendo. Ai, meu Deus, você é um ser incrível. Deus abençoe. Amém, ele me abençoa demais. Eu vou dizer a vocês uma coisa, viu? De verdade, assim, de amiga, conselho de amiga, aqui. Façam o bem sem olhar quem. Façam bem sem olhar quem. Ajudem as pessoas. Estejam realmente comprometidos, sabe? Com seus clientes, com as pessoas que confiam em você. Porque, assim, eu, Samira, cara, eu sou do interior de Pernambuco, sabe? Localização geográfica, ela não define você. Não define. Não define você. Você pode estar onde você estiver. Você pode estudar na melhor universidade. Você pode ter o consultório mais luxuoso que você tiver. Computador mais moderno. Uma balança ultra mega power moderníssima. Se você for um bom profissional,
Não é isso que importa. Não é isso que importa. O que importa de verdade... Calma, acho que eu li nos comentários aqui, acho que eu me confundi no que eu ia falar. Se você tem um consultório luxuoso, mas você não for um bom profissional, não é o luxo do teu consultório que vai sustentar o teu trabalho. E antes de você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. Pense sempre nisso. Tá bom? Beijos. Até qualquer hora dessa. Tchau, tchau.